A humanidade apresenta muitas histórias que falam sobre nossas questões humanas e conflitos. A história que eu venho trazer hoje é o Devi Mahatmyam ou Durga Saptashati, que é um épico indiano e que, apesar de ser indiano e a Índia ser um país com uma cultura tão diferente da nossa, vocês vão perceber que fala sobre questões universais e que, portanto, vocês podem ser muito beneficiados ao escutar a história. Era uma vez um rei que se chamava Transportador dos Bons Pensamentos, que reinava sobre todo o planeta. E ele reinava com justiça, ele protegia os seus súditos, assegurava que existisse bonança, que existisse prosperidade para todos e que as leis divinas estivessem reinando sobre todas as terras. Então, os destruidores da adoração passaram a ser seus inimigos. Os destruidores da adoração e os bons pensamentos se colocaram numa batalha, e apesar deles serem menores numericamente, os destruidores da adoração venceram. Então o rei precisou recuar o seu reinado para só a sua cidade. E mesmo ali, os destruidores da adoração invadiram. E o rei precisou fugir para a floresta, com o pretexto de que ia caçar. Precisou ir para a floresta. Então ele começou a andar pela floresta e chegou até um mosteiro. Era o mosteiro de um grande mestre chamado Intelecto do Amor. Olha que interessante, existem momentos na nossa vida que parece que nós somos tomados por maus pensamentos, que eles dominam tudo. E aquilo que parecia ser a nossa parte boa, que transportava aquilo que era bom dentro da gente, precisa ir recuar. E depois recuar ainda mais, ir lá para o inconsciente. Mas ele continua existindo. Então ele está ali no mosteiro do intelecto do amor, que é quando a gente pensa com o coração, né? Então ele estava lá no mosteiro do intelecto do amor e estava vagando em profundo desalento, preocupado com seu povo, preocupado se eles estariam bem, se os governantes estavam reinando com justiça, se estavam gastando com extravagância, estava extremamente preocupado. E nisso que ele estava vagando, de repente ele encontra um outro homem muito bom, mas que também parecia estar muito perturbado. Era um negociante que se chamava Percepção Intuitiva Pura. Então o rei se aproxima dele e pergunta a ele quem ele era, o que ele fazia ali e por que ele parecia em tamanho desalento. Então Percepção Intuitiva Pura, o negociante, fala para o rei que ele havia sido enganado por sua esposa e seus filhos e que eles, por ganância, tinham roubado todo o patrimônio dele, tinham embargado o patrimônio dele e tinham colocado ele para fora de casa para que ele fosse um renunciante. Por isso ele havia parado lá. E que ele não conseguia guardar nenhuma mágoa da esposa e dos filhos, que ele os queria muito bem, mas que estava muito triste porque eles tinham sido tomados por ganância e porque eles estavam com um caráter tão duvidoso. Então o rei percebe que eles tinham uma similaridade, o desalento deles tinha uma raiz, uma causa parecida, que os dois estavam muito apegados à sua vida anterior, né? Então ele se dirige ao mestre, o intelecto do amor, ele se dirige ao mestre. Então quando a gente está assim, nesse momento, que parece que as coisas estão dando errado lá de fora, que está um grande tumulto dentro de nós, que parece que a nossa intuição não está funcionando muito bem, olha só, a percepção intuitiva pura tinha sido despojado de seus bens, de seus pertences. Então a pessoa, ele não estava mais, não estava mais senhor de seu lar, ele não estava mais ali, ele precisou ficar em exílio como rei. Né? Então esse é o momento que a gente não tem acesso mais à nossa intuição, parece que a gente está em sofrimento, em apego, que as coisas fossem diferentes do que são. Então o rei pergunta ao mestre o que fazia com que eles, mesmo sendo homens bons, homens sábios, que eles tivessem caído nesse sofrimento tamanho, né? Que eles tivessem tomados por ignorância. Então
o mestre responde assim: existem pessoas que enxergam quando está dia. Existem pessoas ou seres que enxergam quando está de noite. E existem aqueles que conseguem enxergar quando está de dia e quando está de noite. Então essa história é uma história que vai nos ajudar a enxergar quando está de noite, quando a escuridão se faz em nossas vidas e mesmo dentro de nós. Aí ele conta que existe uma grande consciência, uma grande deusa, que é capaz de colocar para dormir mesmo o Deus Vishnu. Deus Vishnu é o Deus da manutenção. Ele fala que depois de um ciclo de criação, que Vishnu estava dormindo com sua serpente, estava lá em profundo sono. E de repente, Brahma, o Deus da criação, percebe que se aproximam dele dois demônios, o muito e o pouco. Esses demônios queriam matar Vishnu. Então Brahma ora muito fervorosamente a deusa para que ela intervisse e fizesse Vishnu acordar, para ele poder se defender. Então a deusa sai de dentro de Vishnu, quer dizer, ela que tinha colocado ele para dormir. Ela é a causa da ilusão, de que a gente se esqueça da nossa natureza espiritual e entre em Maya, ilusão. E também ela é aquela que desperta, a consciência espiritual em nós. Faz Vishnu despertar, então ele batalha contra os dois demônios, o muito e o pouco, e os vence. Essa é a primeira história. Olha que importante. Os dois demônios que nós precisamos derrotar. Se nós queremos manter coisas boas em nossa vida, são o muito e o pouco. Isso se a gente pensar na vida material, por exemplo, como a gente lida com o nosso dinheiro. A gente pode gastar demais, e aí a gente vai ficar sem economias e a gente não vai conseguir manter um estilo de vida confortável pra gente. Ou a gente pode gastar de menos e não poder usufruir do nosso dinheiro. Então, se a gente quer manter uma vida confortável, a gente não vai nem pro muito e nem pro pouco. Age com moderação. Né? Isso pode acontecer também na constância de um trabalho. Se eu me dedico demais a um trabalho, pode ser que me falte energias lá pela frente. Ou se eu dedico de menos, pode ser que falte energia vital para esse trabalho continuar, que eu me desmotive. Com os relacionamentos é a mesma coisa. Precisamos cuidar desses dois extremos, nem para o muito nem para o pouco. Manter uma certa equanimidade no modo como a gente lida com a nossa vida. E aí, o mestre conta da segunda história. Ele fala que existia um demônio que estava gerando destruição nos três mundos. No mundo físico, no mundo mental, no mundo espiritual. Não parece que tem momentos da nossa vida que a gente está com tudo destruído nos três mundos? No mundo físico parece que as coisas estão ruins. A gente pode estar ruim de saúde, a gente pode estar com problemas financeiros, problemas de conforto. No mundo mental, nossa mente é um caos. E no mundo espiritual a gente não consegue ter acesso, porque a mente está tão caótica que a gente não acessa nada que seja superior. Né? Então esse demônio estava gerando destruição nos três mundos. Os deuses precisaram se reunir. Nisso que os deuses se reúnem, eles evocam de si as suas Shaktis, as suas energias femininas, e essas energias se unem. Quando essas energias se unem, a grande deusa é evocada, Durga. Ela é evocada, ela surge como uma mulher maravilhosa, uma grande deusa, com todos os atributos de todos os deuses. Eles fazem uma segunda arma, né? Cada deus tem a sua arma. Um tem um tridente, outro tem um disco e assim por diante. Então eles fazem um segundo e dão à deusa, para que ela derrote o demônio. Então ela se coloca a batalhar contra ele, o demônio búfalo, Mahishasura, que era o grande ego, e vence esse grande ego. O que significa isso? Tem momentos que a gente começa a se identificar
com quem a gente é como corpo, como emoções, como pensamentos, e a gente esquece daquilo que existe de mais elevado em nós. Teresa Robles, uma grande hipnoterapeuta ericksoniana, fala que todos nós temos uma sabedoria universal. Essa história, por exemplo, é uma história indiana e muito antiga. E ainda hoje, e mesmo a gente sendo uma cultura totalmente diferente, isso faz sentido pra gente, porque fala sobre uma verdade da nossa alma. É uma sabedoria que nós compartilhamos. Essa sabedoria está em nós. Nós precisamos só evocá-la, silenciar e evocá-la. E ela vem em nosso benefício quando a gente necessita dela. Então, vem vencer esse grande ego. Às vezes a gente tenta resolver a nossa vida só com o nosso raciocínio lógico. E a mente, se ela estiver muito agitada, isso não vai dar certo. A gente vai precisar buscar algum subterfúgio para que a gente possa acalmar. E quando a gente acalma, a gente tem acesso a algo que vem de outra região. A gente pode fazer isso em contato com a natureza, a gente pode fazer isso tomando banho de mar, a gente pode fazer isso dançando. Cada um vai fazer de uma maneira. Tem gente que ora, tem gente que medita, né? Apaziguar e entrar em contato com aquilo que nos transcende. E aí as nossas questões vão sendo resolvidas ou os demônios internos destruídos. A terceira história é a batalha de Durga com 2 demônios, que é a vaidade e a autoaversão. Quando a gente está criando algo, está colocando algo a serviço do mundo, existem 2 demônios que podem nos atrapalhar demais. Um é a vaidade, quando a gente começa a se identificar muito com os comentários positivos de outras pessoas, ou quando a gente mesmo começa a achar que a gente é maior do que a gente é, como personalidade. E aí a gente começa a ficar com a mente muito agitada e passa a ter pouco contato com a nossa sabedoria. Contato com a sabedoria universal fica dificultado por conta da agitação mental. O outro demônio é a autoaversão. Quando a gente começa a achar que a gente não é boa o suficiente, que a gente não vai dar conta, e a gente fica se menosprezando, e então também a gente não consegue ter forças para realizar na nossa vida aquilo que a gente necessita realizar. Então, esses 2 demônios, eles precisam ser vencidos, eles são vencidos por essa energia da sabedoria universal. E então, Durga vence os 2 demônios. Aí, o mestre intelecto do amor tinha acabado de contar essas 3 histórias maravilhosas, né, pro negociante e pro rei. E eles ficam assim estupefatos, eles ficam assim, nossa, essa deusa é demais, nós precisamos ter contato com ela. O intelecto do amor fala para ela, então vocês façam práticas, porque vocês vão ter acesso a ela. Aí eles param, jejuam, meditam, oram, entoam mantras. E aí, depois de muito tempo, a deusa aparece diante deles e fala assim, eu estou muito satisfeita com vocês e eu vou conceder aquilo que vocês quiserem. O rei pede para que ele possa reaver o seu reinado. Então, os bons pensamentos voltam a reinar por intermédio dessa sabedoria universal. Não adianta a gente querer fazer os bons pensamentos brigarem com os maus pensamentos, porque os maus pensamentos eles têm muito poder, muita força. A gente precisa evocar uma energia superior, silenciar e evocar uma energia superior da sabedoria universal, para que esses maus pensamentos eles possam ser destruídos e que a gente possa, enfim, ter paz e fazer com que os bons pensamentos reinem, né? Olha a mensagem da história. E a percepção intuitiva pura consegue vencer os seus demônios internos e consegue a libertação, consegue viver em plena união com o divino. Então quando a gente é capaz de dar vazão a essa sabedoria que existe dentro de nós, a gente passa a viver mais de acordo, tanto com a nossa intuição, quanto com os nossos bons pensamentos.
bom? Um beijo e até a próxima.